Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sessão, a segunda destas conversas situadas, diga-se, no período 1820-2020, o ano em que vivemos. Elas decorrem às sextas e aos sábados. Passaria a apresentar os nossos convidados a debaterem esta noite. Ao meu lado direito, o professor Vital Moreira. À minha esquerda, o Sr. Professor Jaime Nogueira Pinto. E a vos citar, e com isto abrir o tema, que a propósito da Revolução Liberal de 1820, o Sr. Presidente da República disse aqui o seguinte, disse-o na qualidade de Presidente da República, obviamente, disse-o na qualidade de constitucionalista, disse-o na qualidade de cidadão, em todas essas suas qualidades, disse o seguinte: o nosso país tem ignorado a Revolução de 1820, e não por acaso. Conta a correr, em alguns minutos, numa aula, no meio académico, trata a correr também, em algumas linhas ou parágrafos, de aquilo que é dito sobre a nossa história política contemporânea, esquece-a as mais das vezes. Trata-se de ignorar a Revolução do Porto. Ela é vista na história como o princípio do constitucionalismo português e mais nada. Começo lançando a questão: que retrato fazem da conjuntura europeia em 1820? 1820 não é só em Portugal que há este movimento do 24 de agosto. Há uma revolução em Nápoles, que é rapidamente sufocada pela intervenção da Santa Aliança logo nos princípios de 1821. Há também uma revolução em Espanha que restabelece a Constituição de Cádiz e vai durar até 1823. Há a famosa movimento dos decembristas, os decabristas, não é? Na Rússia, que é, enfim, é uma conspiração que é esmagada também à partida. Havia de facto um certo receio deste tipo de movimentos. Essa humilhação, digamos, da metrópole ter passado, de certo modo, a colónia, pelo facto do rei estar fora, e a hegemonia que os ingleses, sobretudo através de Beresford, tinham assumido em Portugal, a tentativa de conspiração, a conspiração de Gomes Freire, que foi depois reprimida com grande violência, não é? Com enforcamento e com a liquidação dos principais dirigentes, um dos quais o próprio general Gomes Freire de Andrade, que tinha, aliás, feito parte já daquela famosa legião portuguesa que acompanhou Napoleão nas suas aventuras europeias. Recentemente, uma historiadora, certamente numa boutade provocatória, disse que a Revolução de 1820 não existiu. E eu penso, como constitucionalista e como historiador de constitucionalismo e da história política portuguesa, que a Revolução de 1820 foi, porventura, a mais disruptora e a mais decisiva das revoluções portuguesas até agora, pelo menos até 25 de abril de 74. Ela é motivada por uma crise do regime absolutista, que aliás já tinha começado a erudir a unidade do poder monárquico em Portugal, com dissidências dentro do próprio regime. Há uma profunda crise política e económica motivada pela ausência do Reino do Brasil muitos anos depois da razão que a tinha motivado, que tinha sido as invasões francesas, tinham acabado em 1810, 1820 o rei continuava fora, sem nenhuma mostra de querer voltar a Portugal, e pela crise económica e social derivada das invasões francesas e da devastação criada. Havia motivos de queixa, e fortes. A ausência do rei e as concessões feitas à Grã-Bretanha em relação ao comércio com o Brasil, retirando o exclusivo colonial de que Portugal tinha beneficiado até aí, o domínio das Forças Armadas portuguesas pelos oficiais britânicos,
dos comerciantes, sobretudo os comerciantes de exportação, sobretudo os comerciantes do Porto, que tinham perdido as prerrogativas em relação ao comércio brasileiro, e não só. Isso tinha dado aos comerciantes britânicos uma vantagem enorme, mesmo no próprio comércio de Portugal. E, em terceiro lugar, obviamente, a elite letrada do país, que obedecia a uma regência inepta, ineficiente e, portanto, incapaz de resolver os problemas do país. E, finalmente, há o Sinédrio. O Sinédrio é, de facto, a Revolução de 1920 é a Revolução do Sinédrio. O Sinédrio é o resumo da Revolução. O Sinédrio nasce no Porto de 2 anos antes, iniciativa de Fernandes Tomás, Freire Borges e Silva Carvalho, todos eles 2 magistrados, um advogado, todos eles sediados no Porto, Freire Borges do Porto, Fernandes Tomás da Figueira da Foz, Silva Carvalho da Beira, mas todos eles irmanados exatamente por essa ideia de mudar Portugal.